Boa noite a todos, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Possamos, neste momento, convidar o nosso irmão Ari para fazer a leitura da nossa página e podermos, assim, nos harmonizar para a prece inicial. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro A Luz da Oração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos. Título: Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Anotou Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orar à parte, recordando o Senhor. Emmanuel. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Ari e possamos assim elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido e amigo, agradecendo por mais esta oportunidade que temos de estarmos reunidos para a realização da nossa reunião de estudo e assistência espiritual da noite de hoje. Rogando a Ti, Pai, por cada um aqui presente que acompanha esta reunião, que sejamos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e que possamos, como bem disse a página, não apenas nos colocar em situação genuflexa de oração, mas que possamos, acima de tudo, conciliar as nossas preces com os nossos atos no bem. Que o nosso serviço de amor, de caridade, estejam de acordo com os Teus ensinamentos e assim possamos, Senhor, realizar a parte que cabe a cada um de nós na Tua obra de amor. Te rogamos por aqueles mais necessitados do que nós, em especial neste momento, por todos os povos que se encontram em guerra, Senhor,
que a paz possa se estabelecer, que aqueles que estão à frente dessa guerra sejam tocados em seus corações e possam ser envolvidos por vibrações de amor, de paz e de união. Assim, Senhor, te rogando o amparo necessário para a noite de hoje, possamos assim dar por iniciado este primeiro momento da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Hoje o nosso tema é a ação da prece, transmissão do pensamento, e quem nos trará o estudo será o nosso irmão Luiz Rosa. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 9 a 15. Então eu passo a palavra ao nosso irmão. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos, nesses momentos de reflexão e estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, o nosso tema é a ação da prece, transmissão do pensamento. Ele está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens de 9 a 15. E nós vamos dar início, sempre pedindo assim o amparo da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus. Nós vamos dar início lendo um trechinho, desse texto, que é o item 9, para que nós possamos ter uma ideia, do estudo que vai ser realizado. Então, no item 9 diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Dessa forma, meus irmãos, eu deixei alguns tópicos para desenvolver aqui, ao longo desses instantes em que vamos trazer nossas reflexões. Então, o primeiro tópico é o que é a prece? Então, nós podemos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisso reside o poder da prece, o seu alcance, pois nesta relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Então, a eficácia ou não da prece, o alcance ou não, o sucesso ou não da prece, depende muito da fonte. Se a fonte, no caso nós, orando, reunimos condições, reunimos bons pensamentos, reunimos junto a nós espíritos superiores, nossas preces, serão projetadas na imensidão. Enquanto que, se nós não conseguimos isso, essa prece não sai das redondezas do nosso próprio ser. Isso nós vamos poder ver no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que ele deixa bem claro as preces
digamos assim, proferidas por espíritos bons ou espíritos que estão no caminho do bem, elas são projetadas ao infinito, chegam a Deus. E as preces mais feitas, né, por espíritos mais grosseiros, muitas das vezes não saem assim da atmosfera fluídica daquele próprio irmão. A prece também, meus irmãos, é uma invocação e que por meio dela nós pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. Então estamos orando por alguém, estamos colocando o nosso pensamento em contato com aquele a quem nós dirigimos o nosso pensamento. Queremos ou desejamos a cura de alguém, a melhora, reunimos elementos em nós, os elementos positivos de preferência, e colocamos, essas nossas vibrações, usando da nossa vontade, que é um combustível fantástico, e nos colocamos em contato com esse irmão. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora, ou seja, aquilo como eu disse antes, o espírito que busca no seu dia a dia vencer a si próprio e os seus maus pendores, como diz no Evangelho, esse irmão, ao fazer a prece, atinge ao Senhor. E o Senhor observa e atua sobre esse desejo expressado ou expresso pelo irmão que ora. Emmanuel diz assim: na prece somos induzidos ao entendimento e à brandura, porque demandamos confiantemente a misericórdia dos céus, aguardando tolerância e amor para com as nossas necessidades. Mas é imprescindível lembrar que a misericórdia dos céus nos ouve e socorre com bondade infinita para que venhamos a usar esses mesmos processos de apoio e bênção ante as necessidades dos outros. Então, quando nós solicitamos algo na prece por nós, para nós, é fundamental que nós estejamos também, paralelamente, dedicando essas possibilidades que nós já desenvolvemos aos irmãos mais necessitados que nós. E a ação da prece? Então, na ação da prece, nós sabemos que o Espiritismo ele nos esclarece muito a respeito dessa ação, porque ele faz compreender a ação, explicando o processo de transmissão do pensamento. Então a gente pode dizer assim, para se compreender o que se passa, consideremos todos nós seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Como nesse planeta estamos nós mergulhados na atmosfera. O ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar elas são circunscritas ao planeta, ao passo que as do fluido universal elas se estendem ao infinito. E assim, que o pensamento é dirigido para um ser, qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente ela vai estar na razão da energia do pensamento e da vontade. Então, pensamento e vontade são questões chaves. São questões chaves na ação da prece.
se o meu pensamento é focado e a minha vontade é grande de que aquilo que eu peço aconteça, essa energia da corrente é muito maior. E a probabilidade de que aquilo possa acontecer também é maior. Vamos lembrar que não existe um determinismo. Se eu concentro meu pensamento e reúno muita vontade, vai acontecer. Não. Lembremos que tudo passa pelas mãos de Deus. E o que a gente pode fazer através da prece? É o que a gente aprende lá na evangelização, né, meus irmãos? Pedir, louvar e agradecer. Louvar é enaltecer, né, a Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo o que existe, bendizendo o seu nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso, né, em busca de luz, de equilíbrio, de forças, de paciência, discernimento, coragem, para lutar contra as forças do mal que reagem sobre nós, pois somos espíritos que ainda guardamos dívidas. Enfim, tudo, desde que não contrarie a lei de amor, que rege e sustenta a harmonia universal. E nós podemos também agradecer. Normalmente a gente fica muito ali no pedir, né? Esquece de louvar e esquece de agradecer. E o agradecimento é fundamental, é sinal de humildade, é sinal de reconhecimento das bênçãos recebidas, da ação de Deus sobre as nossas vidas. Assim, meus irmãos, relembrando um pouquinho, a prece é um ato de adoração e de invocação. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É uma conversa com Deus, nosso Pai, ou com Jesus, nosso Mestre e Senhor, ou com a espiritualidade amiga superior. A verdadeira prece, ela não deve ser recitada, mas, sobretudo, ela deve ser sentida. É um diálogo silencioso, humilde, revestido de fervor nosso. E essa prece vai ser vai ter uma qualidade cada vez maior quanto mais inteligível ela seja, ou seja, simples, sem palavras rebuscadas, sem excesso de palavras, porque não é isso que vai fazer com que a nossa oração ou prece tenha uma qualidade maior ou menor. E sim, é essa humildade, essa sinceridade, essa facilidade, né, de traduzir o sentimento em palavras. Lembremos de Paulo, que já nos alertava, né, que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele já dizia: se, pois, eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Então, a comunicação na prece é fundamental para que ela atinja os seus objetivos. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, ela se caracteriza por um determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Quem diz isso é André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1. E para nós mantermos as nossas reflexões, né, onde fica a eficácia da prece? Né? Como é que eu sei que a prece que eu faço tem resultado, ou melhor dizendo, o resultado
tão esperado. Então aí a gente diz, né? Muitos pensam que como Deus conhece as nossas necessidades, a gente não precisa estar orando porque Ele já sabe tudo, né? E as leis são sábias e justas. Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso orar. Mas Kardec explica a nós que existem leis naturais e imutáveis, mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas a uma fatalidade. Se fosse assim, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, o que tornaria inútil as suas faculdades intelectuais. Dentre as leis divinas, existem recursos que podem amenizá-las, na dependência da vontade de Deus e no merecimento do homem. Ou seja, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso, né, destroem a harmonia do universo. Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar, sem destruir a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre, como eu repito, da sua vontade. Então a eficácia da prece está na mesma proporção em que nos fazemos merecedores. A providência divina sempre ampara os que ajudam a si mesmos, como asseverou o Mestre. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 7. A prece é de suma importância em nossas vidas, porque se fazemos a nossa parte diariamente, buscando lutar contra as nossas más tendências, a prece vai ser aquele toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. E no circuito de forças estabelecidos com a oração, a alma se dispõe a regenerar, né, o equilíbrio das suas células viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige. Então vejamos que através da prece podemos até curar-nos, como também podemos, através dela, do nosso pensamento dirigido, da nossa vontade, curar alguém que não esteja nem na nossa presença. É possível, mas é necessário essa combinação, né, da luta interior, do foco do pensamento, da atração dos bons espíritos e da utilização da vontade num direcionamento constante para que nós tenhamos essa possibilidade de estarmos auxiliando a nós num processo de autocura, como auxiliando também aos irmãos mais necessitados que nós. Assim, a prece, né, tem, digamos, o poder de criar um ambiente favorável ao amparo espiritual em torno dos que necessitam, pode livrar da ação nociva de certos espíritos inescrupulosos, criar uma corrente fluídica que permite às entidades elevadas ajudar, mobilizar as próprias forças íntimas, né, para realizar trabalhos grandiosos. A prece, ela não tem apenas o efeito de levar socorro, mas de exercer uma ação magnética. Quem diz isso é Allan Kardec na Revista Espírita, de janeiro de 1863. Aproveitando, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 25, diz o seguinte: toda prece elevada é
é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então vejamos a importância da prece em nossa vida diária. André Luiz ainda diz que orar constitui uma fórmula básica de renovação íntima. Então, assim como nós nos alimentamos, materialmente várias vezes ao dia, cuidando assim do nosso corpo físico, das necessidades transitórias, devemos cuidar das nossas almas e de suas necessidades perenes. E o alimento para as nossas almas é a oração. É a oração que nos torna melhores, porque com a sua prática ela nos torna sensíveis, às reformas íntimas que devemos estar imprimindo em nós. A oração nos coloca seguros ante as provas e expiações da nossa caminhada, fortalecendo a fé lúcida e ativa que não nos permite o esmorecimento. Ou seja, a prece é um escudo. A prece é um escudo ante as investidas do mal. E assim, meus irmãos, já finalizando o nosso estudo, nesse momento que nós somos convocados a novos desafios de transformação íntima, nós precisamos colocar o Evangelho como roteiro, mantermos a consciência tranquila como consolo, esquecermos o mal como estratégia e utilizarmos a prece como fortaleza, sendo um valioso recurso à nossa disposição. Criemos, então, definitivamente o hábito de fazer preces. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao nosso companheiro que nos trouxe as palavras na noite de hoje e convidamos mais uma vez os irmãos a nos unirmos em pensamento e dizermos assim: querido Mestre Jesus, te agradecemos por todo o amparo, por todos os ensinamentos que nos trazes, para que possamos assim melhor interagir com as leis de amor, com as leis que nos levam à nossa evolução espiritual. Que possamos, Senhor, fazer o uso deste meio precioso que é a prece na nossa caminhada evolutiva, seja para louvar, para pedir ou mesmo agradecer todas as bênçãos que recebemos na nossa caminhada. E assim, Senhor, agradecidos e te rogamos que fique conosco durante toda esta semana que se inicia, para que mais uma vez estejamos aqui reunidos em Teu nome na próxima segunda-feira. Abençoa cada um de nós e que possamos assim dar por encerrado esta primeira parte da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Aqueles irmãos que ficaram para o passe, que possam se manter em sintonia, ouvindo a música até o final, para que recebam as melhores vibrações de amor, de paz e de saúde. Muita paz a todos.